Vamos fazer oração então para dar início ao nosso estudo nesse sábado maravilhoso. E mais uma vez nós vamos mostrar, através da palavra de Deus, que nós, homens, seres humanos, não somos nada sem esse Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento maravilhoso. Te pedimos ao Senhor Deus a tua presença para conosco. O teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos orientar, para que esse estudo, Senhor Deus, seja feito conforme a tua vontade e do teu agrado. E aquelas pessoas que possam ver e ouvir, também possam sentir, Senhor Deus, que tu és o Deus dos deuses, tu és aquele Deus que nós adoramos, nada além de ti. E nós tudo te agradecemos, confiado na tua proteção, no teu auxílio, na tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. A soberania de Deus. Uma vez eu estava conversando com um rapaz de uma religião, e ele me disse: esse Deus, ele é um déspota. Eu falei: de maneira nenhuma. Porque a expressão déspota quer dizer tirano, e Deus não é tirano. Ele falou: não, porque eu li lá em Apocalipse que ele diz: eu quebro o arco, eu faço a guerra, eu destruo e eu reabilito, né? Aí eu falei: essa passagem aí é uma passagem um tanto incógnita, é um mistério. Por quê que ele diz dessa maneira? Porque nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Então, quando ele diz isso, ele diz que nada é feito sobre a terra se não tiver a mão de Deus. Se ele não permitir, nada acontece. Quando as coisas acontecem é porque ele está permitindo. E tem que fazer o cumprimento da sua palavra. É isso que quer dizer esse versículo. Então você não pode querer pegar um versículo da Bíblia e pegar o pé da letra e dizer que aquilo você está taxativo. Não. Você tem que comparar uma coisa com a outra, para dali tirar o juízo perfeito. Como fala lá em Romanos e como fala lá em Eclesiástico. Então me veio na mente fazer esse estudo para mostrar que nós, pecadores, não somos nada. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Aí está a oração do versículo. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que arrasta sobre a terra. Ele pôs o Adão como homem na terra. Ele tinha o domínio de todas as coisas. Por isso que diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ele era o dominador. Aí muitos pregam que Adão era perfeito. Não, Adão não era perfeito. Ele foi colocado num ambiente perfeito, mas não era perfeito. Por quê? Porque o intelecto dele faltava alguma coisa que ele tinha que aprender. É essa expressão, sujeitai-a, porque a natureza é perfeita. E o homem foi feito da natureza. Então ele tinha que aprender. A ordem é tão perfeita que o homem ganhou o poder de dominar sobre todos os animais que estavam sobre a face da terra. Porém havia uma condição: sujeitar a natureza, isto é, adquirir conhecimento com o passar do tempo e saber identificar o segredo do universo. O homem Adão não era perfeito, até porque ele tinha que aprender com a mãe natureza o conhecimento do universo e aperfeiçoar sua sabedoria, observando os comportamentos do dia a dia. Ele nasceu num ambiente perfeito, porém ele todavia não era perfeito, e nós podemos provar isso aí. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz:
Salomão. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Reto não é perfeito. Ele era reto porque ele não era pecador. Jó também. É, mas não era perfeito. Com a decadência do homem, a terra foi amaldiçoada por Deus. Tudo passou a sofrer a consequência do pecado. E com isto, a terra passou a produzir cardos, espinhos, para aumentar o sofrimento do homem e também dos animais. Os animais selváticos passou a ser inimigo do homem por conta da desobediência e do pecado. Porém, a natureza não deixou de ser perfeita, mas com um detalhe: os animais não pecaram, as plantas também não, mas tudo sofre as consequências do pecado humano. Tudo passou a morrer. Em Romanos capítulo 8, verso 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Até a natureza está sofrendo. Só que ela não pecou. Então, é por isso que a natureza não quer aceitar a liderança do homem pecador. Porém, ela convive com ele porque ele faz parte dela, ele nasceu dela. É a mesma coisa que você tem um filho na tua casa, ele depende de você, mas ele não quer te obedecer. Né? Ele não quer aceitar você como pai, mas ele convive porque não tem outro meio de sobreviver, ele tem que conviver dentro da tua casa. Assim é o homem também com a natureza. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, Deus disse a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Então ele saiu dela. Por outro lado, o homem com a ganância do mundo capitalista, ele depreda as matas, os campos, as nascentes de águas. Envenena os peixes e animais selváticos para aumentar os seus lucros e fortunas. Sem contar com a poluição, toneladas de gás carbono espalhado no espaço, queimando a defesa natural de ozônio. E com isto aumentando as doenças contagiosas pelo egoísmo e rebeldia. Não só contra ele mesmo, não é só contra ele mesmo, mas contra toda a natureza que Deus criou para o nosso próprio sustento. E com isto a natureza se revolta com bravura, vulcões, maremotos, tsunamis, seca num determinado lugar, chuvas exageradas e enchentes em outros lugares. Tudo isso faz parte por o homem ter pecado e a mãe natureza ser amaldiçoada por conta da desobediência humana. E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Parece até que muita gente, eu não, até hoje não vi comentar isso aí. Faz muito tempo que eu analiso isso na Bíblia. Restava fazer um estudo com oportunidade para comentar isso que nós vamos comentar. Em Gênesis capítulo 3 e 17, ele disse a Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora vamos chegar nesse ponto. Esse ponto é detalhado. Nós vemos que tudo que começa errado não termina certo. E Deus fez o casamento da mulher que ele tirou do homem, mas ele sabia que a consequência da vida do homem seria o casamento. Por isso que é muito difícil o casamento dar certo. Porque também as religiões não ensinam verdadeiramente como se deve ser.
Elas deveriam ensinar aquela parte que está na Bíblia. Um homem sai da tua casa, da casa dos seus pais, unir-se-á à sua esposa, e ambos tornarão uma só carne. Ele com o pai e com a mãe numa só carne, ele com os filhos e com as filhas numa só carne, ele com o sogro e com o sogro numa só carne, mas ele com a esposa é uma só carne. Mas o problema é que já tinha errado lá no jardim, por consequência da mulher. Então é por isso que isso tudo é para aumentar o sofrimento humano. Por isso que esse versículo aqui, ele é bem expansivo, né? Viste que atendeste a voz de tua mulher. A mulher resolveu pregar para ele. E comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ele não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra, mas ela que dá o sustento. Então, obviamente, vem o sofrimento generalizado, né? Em Isaías capítulo 24, versos 5 e 6 diz: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebra a aliança. Aquela aliança lá do jardim, quando ele pecou, ele quebrou essa aliança com Deus, a aliança adâmica. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isso aqui, a Ellen White, da Igreja Adventista, naquele primeiro livro, Conflito dos Séculos, ela citou esse versículo, mas ela omite esse poucos homens restarão, porque eles não sabem o que significa mansos. E os mansos herdarão a terra. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5. E ali, conversando com essa moça, testemunha de Jeová, também ela omitiu na hora de ler na Bíblia dela. Falei, tua Bíblia está errada, é mentirosa. Porque tem um pedacinho aí que você não leu. Não leu, não está escrito. Aqui é tua Bíblia. Falei, por que você não leu isso aqui? Porque você não sabe nem o que você vai falar a hora que você lê isso aqui. Com a maldição e do pecado surgiu as doenças, até porque as doenças são consequências de pecado. Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. A doença, as enfermidades do pecado, Jesus tinha que tomar para dar graça abundante. Aonde, né, evoluiu o pecado, super evoluiu a graça, abundou demais. Por quê? Porque é a oportunidade que ela oferece para o homem voltar a se chegar a Deus. O que quer dizer isto? Quando o homem contraiu o pecado, ele ficou escravo do pecado. E com a maldição de Deus, este pecado se tornou universal. Daí todo homem nasce sob maldição. Jesus se doou em nosso favor, se fazendo igual ao homem, nascido de mulher, concebido não por modo fecundação de homem e mulher, mas pelo Espírito Santo de Deus, em uma donzela virgem. Daí Jesus não é herdeiro do pecado humano, porém se fez pecador em nosso lugar, se doando para morrer por todos nós, para darmos o privilégio a voltar como era Adão. O seu ato propiciatório nos colocou em um sistema muito confortável com uma condição. Sempre tem uma condição. Lucas capítulo 8, 19 e 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não puderam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Eles comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Essa é a condição. Se você não seguir essa condição, não tem nada a ver com Deus.
Esta condição é o seguimento correto da palavra com a guarda dos 10 mandamentos e imitador de Jesus, porque ele, ao morrer pregado na cruz, derramado o seu sangue por nossos pecados, ele deu a entrada na oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, como o apóstolo Paulo nos orientou em Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Para você ser imitador de Deus, você tem que ser um homem bastante espiritual. Porque não se imita a Deus na carne. E Romanos 5, verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei mostra a nós se estamos andando correto com Deus ou não. Mas a graça que é Jesus nos dá a nova oportunidade de que, se andarmos de acordo com a lei de Deus, podemos reconciliarmos para obtermos o perdão de Deus através do seu Filho Jesus, que nos deu esta oportunidade. Ele é a graça. Isso é que as pessoas não entendem. Porque realmente os escritos de Paulo é delicado e tão difícil, que Pedro diz, Paulo escrevia coisas difíceis, né, de entender. Porque ao mesmo tempo que ele estava falando de uma lei que Jesus aboliu ela na cruz, que era a lei de Moisés, ao mesmo tempo junto ele já começava na lei dos 10 mandamentos. Então, põe tudo isso aí como se fosse uma só lei, e não é isso aí. Em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom dia, Juruno. Quer assistir um estudo da Bíblia com nós? Então pega uma cadeira e senta aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele é a graça, né? O dom gratuito. Não é vendido, cobrando dízimo, não. Cobra para batizar, cobra para crismar, cobra para fazer casamento, não tem nada disso. É gratuito. Até para enterrar. Tá... até para enterrar, e depois de enterrado não continua pagando. Eu fiz toda essa demonstração para provar que a natureza, apesar do pecado, continua perfeita e em perfeita harmonia com Deus, o Criador de todas as coisas. A natureza não cometeu pecado, porém sofre as consequências do pecado e da maldição, como nós lemos lá, que ela geme e suporta dores até hoje. Ela continua em plena obediência àquele que é perfeito, o Criador. Agora nós vamos ver que nós no pecado não temos liderança sobre a natureza. Ela convive com nós, mas não respeita nós. A árvore, a água, o fogo não respeita o homem. Ela convive, porque ela não pecou, mas o homem pecou. Mas nós vamos ver agora também um homem que não tem pecado, como ela obedece ele. Olha como é interessante, né? Em Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele acudiu, dizendo: porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Por que a natureza obedeceu Jesus e não obedecia os discípulos? Porque os discípulos eram pecador, fecundado de homem e mulher. Ele era fecundado pelo Espírito Santo, não tinha pecado, né? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? A natureza não obedece o homem comum, mas o homem perfeito, o Filho de Deus, a este obedece. Satanás não obedece o homem pecador, mas ao homem sem pecado, Jesus, a este ele obedece. Em Mateus 8, 28 e 32 disse:
Tendo ele chegado à outra margem da terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho do Deus vivo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos espere, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide, só isso, vai. Eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas morreram. Mais adiante, em Mateus capítulo 17, verso 14 a 21, diz: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me um menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se, lógico também com vergonha, de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da sua pequena fé. Pois em verdade vos digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível. Mas também Jesus, para não deixares muito abatido, diz: mas essa casta de demônio aí do menino não pode se expelir, se não ser com muita oração e jejum. Então nós temos que buscar o mundo espiritual para alcançar alguma coisa. Vejamos, o homem sem pecado e perfeito tudo pode fazer, como Jesus, o Filho de Deus, fez. Por outro lado, se os próprios discípulos de Jesus foram considerados aqui como homens de pequena fé, como fica a nossa situação? Que nós não podemos nem chegar perto dos discípulos de Jesus pela nossa microfé diante deles, né? As pessoas de hoje em dia que não querem saber de Deus, pessoas que se dizem ser religiosas nesse final de tempo, é lamentável ver tudo isso aí. Eu deixei uma passagem aqui para citar no livro de Coríntios, como que é as coisas nesse final de tempo. 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, verso 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente não o tolerais. Aí ele vai lá para o verso 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. O verso 13. Porque os tais falsos apóstolos sobreveio e obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, nada pode fazer. Isso é Paulo dizendo. Quando o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18, verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
porventura acharás fé na terra? Se nós falarmos para qualquer pessoa aí sobre a Bíblia, isso aí, você conhece os 10 mandamentos? Ninguém quer saber de Deus. Por isso que esse outro estudo que nós vamos passar, por isso que eu estou passando primeiro, porque esse outro estudo é pesado. Esse outro estudo é pesado, o que eu vou passar. Eu estou mostrando a sujeira do mundo no outro estudo, no outro sábado. É pesado. Pesa na cabeça dos políticos, pesa na cabeça das autoridades, pesa na cabeça dos advogados, doutores da lei, pesa no círculo de raças, dos gays, das lésbicas. É pesado. Mas eu posso provar tudo biblicamente. E olhe que, com os discípulos, Jesus estava presente. Porém, agora em nossos dias, Jesus está somente no coração daquelas pessoas que fazem a vontade de Deus e que são muito poucas. Naquele tempo, Jesus disse que aquela geração já era incrédula. E agora, em nossos dias, o quadro do cenário é um tanto duvidoso, porque em nossos dias só resta examinarmos a palavra de Deus para dela tirar a verdade e o comportamento de um verdadeiro cristão. E o apóstolo Paulo teve a audácia de dizer para nós dessa maneira. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nenhum outro apóstolo teve essa audácia, só ele. A segurança desse apóstolo era algo de admiração, visto que ele era possuidor de um comportamento exemplar, e é por isso que ele tinha lucidez e coragem e fé para nos exemplificar com essa ordem. Em 1 Coríntios capítulo 4 e 16 diz: Ademoesto-vos, chama a atenção de vocês, portanto que sejais meus imitadores. E isto digo, ele estava demonstrando seus próprios filhos na fé. Portanto, ele foi o único apóstolo a fazer multiplicações de pães, como fez Jesus. Muitas pessoas também não conhecem isso aqui na Bíblia. Ele foi o único que multiplicou o pão. Em Atos capítulo 27, 34 a 37, quando eles naufragaram, que ele ia sendo preso para levar para Roma, e naufragaram, eles tiveram que aportar numa ilha, e estava muito frio e chovendo, aonde a cobra pegou ele, e ele chacoalhou a cobra, a naja, e jogou em cima do fogo. E a turma, certo, esse homem tinha muito pecado, porque ele escapou do naufrágio, vai morrer com a picada de cobra e nada deu para ele, né? Aí ele diz assim para aquelas pessoas que estavam na embarcação com ele: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. E isso já fazia 14 dias que eles não estavam comendo nada. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estavam no navio 276 pessoas ao todo. Um pão deu comida a todas essas pessoas. É maravilhoso pensar que o apóstolo Paulo foi o único a imitar a Jesus realmente. Ele foi o apóstolo que mais sofreu. Cristo apareceu para ele em glória. Com isto ele perdeu a visão e só restaurou a visão depois de 3 dias, quando Ananias, enviado por Jesus, orou sobre ele. Paulo, ao receber o milagre, ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele já foi evangelizado automaticamente pelo Espírito Santo de Deus. Também foi Paulo que escreveu a Constituição da Igreja de Deus. Também foi ele que escreveu esta frase. Vamos ler primeiro o sofrimento de Paulo, depois vamos ler a frase. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Você já tinha visto algum estudo da Palavra de Deus? Não.
Isso é muito importante para a tua vida. Eu vou na igreja, de vez em quando eu vou na igreja, adoro, quando eu vou me sinto muito bem. Verso 16 ao 33. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis nas igrejas, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se torneis conhecidos de vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome ao passo de que há também quem se embriague. Eles não sabiam nem comer a ceia. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis, nisso certamente não vos louvo. Aí ele vai mostrar agora o sofrimento dele. Porque eu recebi do Senhor, como também vos entreguei, que o Senhor Jesus... eu estou lendo no 1 Coríntios, por isso que... 2 Coríntios. Aqui. Mas receio que assim como serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartes da vossa mentes a simplicidade e a pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitai espírito diferente, que não tendes recebido o evangelho diferente, que não tendes abraçado a este de boa mente tolerais. Por isso que eu me confundi, os versículos são quase idênticos, né? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não eu sou do meu conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Né? Cometi eu porventura pecado pelo fato de viver humildemente para que fosse vos exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir? Não. Né? E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acácia. Porque a razão e porque vos amo, Deus sabe. Mas o que eu faço e farei era para cortar ocasiões àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque os próprios Satanás se transformam em anjos de luz. Não é muito mais que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim de que deles será conforme as suas obras. Aí ele diz essa frase, em Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agradar a favor de homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, ainda não seria servo de Cristo. Quando o Criador preveniu o homem para que se sujeitasse à natureza, ele já sabia o que poderia acontecer. Pois ele é o Criador de todas as coisas e sabia que a natureza humana falharia por sua fragilidade. Qual a nossa obrigação depois de saber de todas essas coisas?
procurar não cairmos nas mesmas ocorrências que caiu Adão. Começando com o conhecimento da palavra de Deus e aceitando seus conselhos na íntegra, porque aceitar pela metade é pior que começar e depois desistir. É o morno, né? Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou você é crente, ou você não é nada. Seria como dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que pratiqueis a iniquidade. Ele é o Criador e dono da natureza, o qual é perfeita como ele é, e ouve todos os seus mandos. Há um adágio popular que diz, quando o inimigo é forte, se alia a ele. Pois eu digo que esse adágio é completamente mentiroso e errado. O correto é dizer, quando o amigo é forte, se alia a ele, e a ele obedeça-o. Como conhecemos o amigo? O verdadeiro amigo é aquele que se fez pecador em teu lugar para te tirar de um grande embaraço que cometemos, a saber, o pecado por desobediência. O amigo que só te dá bons conselhos, que se preocupa em teu favor, que te ama e que sofre por teu fracasso. João capítulo 3, 16. Olha como o amor... Eu falei isso aí para uma senhora, ela, mas o que é isso, é loucura? Eu falei, dono, amor é sofrimento. Mas como? Amor é... Não, senhora, a senhora não confunde as coisas. A senhora tem um filho, a senhora ama muito seu filho, claro! Seu filho cai doente, enfermo, a senhora vê que vai perder o filho, a senhora não sofre? Amor é sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A senhora tem coragem de pegar e dar o seu filho na troca de um drogueiro que vai passando ali na rua? Não, mas Deus deu dele. E virou as costas para o filho para que ele morresse por nossa causa. Pai meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para ele, senão ele não morria. Só que o homem não sabe ver isso aí. O que Deus fez por nós e o que eu estou fazendo para Deus. Nada. Apocalipse 13, 21 diz, e ao vencedor dar-se-ei que sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, as promessas que nós temos é muito grande. Mas a nossa fé é tão pequena que nós só enxergamos até aquele cachorro que nós estamos vendo. O que nós não vemos, não entendemos. Por isso que tem que examinar a palavra. Como o Senhor Criador é perfeito, Ele criou a natureza perfeita, assim também nós passaremos por uma transformação para estar com Ele aperfeiçoado em corpo celeste. Este é o convite que devemos aceitar de Jesus, Pai, e o Pai e o Espírito Santo de Deus. Amém. Irmão, pode fazer oração. Deus grande, agradecemos aí por esse dia, Senhor, e sabemos que somente Cristo amplia a nossa visão. Não há ciência maior do que essa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora,